privilégio do convite para participar deste evento, participar deste encontro, que é uma oportunidade para falar sobre temas que me são extremamente caros e que eu considero de enorme importância para a boa convivência, para a convivência justa. E aqui eu já avanço um ponto que eu considero fundamental, quer dizer, uma convivência que todos reconheçam que a pessoa humana é o valor mais alto. O valor mais alto é a pessoa humana. Quer dizer, desenvolvimento, formidável desenvolvimento, se for desenvolvimento humano. Se esse desenvolvimento for desenvolvimento econômico, a quem aproveita? Que tipo de sociedade vai resultar? Então, eu acho muito importante a oportunidade de uma reflexão. E também queria fazer uma breve referência ao meu relacionamento antigo com a Guarda Civil Metropolitana. Eu fui secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo no governo Luiz Erundina. E então tivemos a oportunidade de uma convivência que foi muito positiva e extremamente proveitosa. E aí eu vou me permitir fazer uma breve referência sobre um aspecto que eu considero fundamental. Foi da minha conversa com os advogados do município. Eu estava assumindo a secretaria, mas eu fiz uma observação que vale para todo o sistema da administração pública. Quer dizer, eu me reuni com os advogados e disse isso: olha, já conversei com os demais secretários, estou assumindo agora, e todos se queixaram muito de que o setor jurídico é o setor do não pode, que aquele rigor administrativo, aquele rigor formal, pondo a formalidade acima dos objetivos sociais, não é? E aí eu disse a eles: a partir de hoje, a nossa secretaria não será mais a do não pode, ela será do como pode. Então, alguma coisa é importante do ponto de vista social, deve ser feita. Então, vamos superar os obstáculos, vamos dialogar, vamos conversar, vamos achar caminhos. Eu acho que isso se aplica a toda a administração pública. E, então, nesse ambiente, com esse espírito, eu também me aproximei muito da Guarda, tivemos um relacionamento excelente. Então, com toda a lealdade, toda a sinceridade, eu quero dizer que eu sou um admirador da Guarda Civil, porque realmente foi uma inovação extremamente importante, ela acabava de ser criada, uma inovação extremamente importante do município de São Paulo. Então, eu vou passar a fazer algumas considerações, eu fiquei refletindo o que é que seria importante ou oportuno ressaltar neste momento. Então, eu vou partir de uma brevíssima consideração de natureza teórica, para, em seguida, já falar sobre aspectos de natureza prática que são importantíssimos. Mas, como preliminar, eu queria dizer isso. Eu há muitos anos, estou em atividade na área jurídica, me vinculei muito à questão dos direitos humanos, sou professor de Teoria do Estado, que é uma introdução ao direito constitucional, uma introdução ao direito público. Então, me ligo muito à questão da Constituição. E, sem exagero, pois aos fatos, eu posso dizer que tive uma participação muito intensa. Eu não fui constituinte formal, mas eu fui constituinte popular. Eu fui cidadão constituinte. Quer dizer, eu circulava pelo Brasil explicando o que é uma Constituição, o que é uma Constituinte, escrevi um livrinho que se chama Constituição e Constituinte e tive presença na Constituinte muitas e muitas vezes, ou fazendo palestra, ou levando propostas.
E eu ressalto isso para chamar a atenção para um aspecto que é muito importante que saibam. Nós temos hoje, no Brasil, uma das constituições mais democráticas do mundo. E isto é reconhecido em outros lugares. Ainda comentava há pouco, no ano passado, eu fui convidado para um congresso na Espanha, na cidade de Cádiz, que é no sul da Espanha, que é onde foi feita a primeira Constituição espanhola, que está comemorando, então, agora 200 anos. E uma coisa que me chamou a atenção, e eles tinham convidado juristas da África do Norte, de regiões que foram influenciadas pela Espanha, mas também havia lá juristas espanhóis, juristas dos outros países da América Latina, e uma tônica, uma coisa que eu percebi que era comum, uma grande admiração pela Constituição brasileira. Inclusive, me fizeram esta pergunta: como foi que vocês conseguiram fazer essa Constituição? E aí, então, eu expliquei que a nossa Constituição é normalmente qualificada, identificada como Constituição cidadã. É uma expressão que se tornou clássica, ela foi usada pela primeira vez publicamente por Ulisses Guimarães, mas exatamente chamando a atenção para aspectos fundamentais da Constituição, pela maneira como ela foi feita e pelo seu conteúdo. Então, eu vou fazer algumas considerações em torno disso para perceberem como é importante nós termos uma Constituição cidadã. E quantos caminhos são abertos por aí, quantas responsabilidades decorrem desta qualificação. E eu começo, então, chamando a atenção para uma característica da pessoa humana, e para alguns isso pode parecer o óbvio, mas é o óbvio que muita gente esquece, ou que muita gente ignora, ou não quer perceber. E aqui eu vou, então, retornar no tempo, vou lá na Grécia Antiga, pegar um dos grandes pensadores da humanidade, Aristóteles, e na obra de Aristóteles é que eu encontro aquilo que me parece essencial que seja sempre lembrado. É a afirmação que é expressa na obra de Aristóteles de que o ser humano é, na expressão dele, um animal político. O que quer dizer animal político? A palavra polis, no grego antigo, e basicamente se mantém, significa o núcleo de convivência. O que é que Aristóteles quis dizer quando disse o homem é um politikon zoon, é um animal político? Ele quis dizer isso, é um animal que não existe sozinho. Este é um ponto fundamental, não consegue existir sozinho. E se nós percorrermos toda a história, todas as partes do mundo, nunca vamos encontrar seres humanos vivendo isolados, vivendo sozinhos. E o que a história demonstra é que existe sempre uma interdependência, um depende do outro. Ninguém existe sozinho. E se nós pensarmos no mundo de hoje, na cidade onde nós estamos vivendo, pensem na pessoa mais rica. De quanta gente esta pessoa depende para viver, conviver, sobreviver, para as suas necessidades essenciais. Se eu me ativer a necessidades básicas, a alimentação, conseguir a água, tudo aquilo que é necessário, mas além de mais o abrigo, tudo isso, quanta gente trabalha, atua para que uma pessoa, qualquer um de nós, consiga satisfazer as suas necessidades essenciais. O ser humano não existe sozinho, ele depende dos outros seres humanos. A vida humana é necessariamente convivência. E se eu for adiante nesta minha reflexão, eu vejo que não é só por necessidades materiais que as pessoas convivem. As pessoas têm necessidades espirituais, têm necessidades intelectuais, a necessidade do diálogo, de falar com alguém.
Quer dizer, como é terrível quando alguém fica isolado, não tem com quem conversar, não tem com quem dialogar, isso agride a natureza da pessoa. Então, este é um ponto fundamental, não se pode perder de vista. A convivência é essencial para a pessoa humana, para todas as pessoas humanas. Então, esse é um primeiro ponto de partida. Agora, a par disto, e num complemento a isto, eu agora destaco uma colocação que é expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU em 1948. Diz a Declaração Universal, logo no artigo 1º, todos os seres humanos, todos, não cabe nenhuma exceção, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quer dizer, todos os seres humanos nascem livres e nascem iguais em dignidade e direitos. Então, vejam, primeiro, este reconhecimento da convivência necessária. Os seres humanos têm que conviver. Todos os seres humanos necessitam da convivência, nenhum ser humano é autossuficiente, um depende do outro. E depois, todos os seres humanos são essencialmente iguais, valem exatamente a mesma coisa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, toda a discriminação, toda a pretensão de superioridade como grupo social, grupo racial, como pessoa, isso tudo é fútil e é contra a natureza essencial do ser humano. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E foi, em grande parte, com base nisso, aplicando esses preceitos, que nós fizemos a nossa caminhada e chegamos à nossa Constituição Cidadã. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que são básicos no nosso sistema, mas eu achei que seria oportuno, seria muito interessante, nesta oportunidade, chamar atenção para alguns pontos da nossa história mais recente, e que estão presentes na sociedade de hoje, que, em parte, são motivo de conflitos, de desentendimentos. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, começa uma nova era na história da humanidade. Que nós temos, para não ficar muito comprida a minha fala, toda uma longa história de muitos conflitos, de alguns avanços, de recuos. Vem o século XIX com o industrialismo, a criação da sociedade industrial, a acentuação de diferenças sociais. Não vou dar a volta muito longa, mas é quando se faz a aplicação da vantagem econômica para impor determinado tipo de sociedade. Então, os direitos que eram direitos essenciais, iguais para todos, passam a ser privilégios de alguns. Isto já se torna muito claro durante o século XIX, no desenvolvimento do industrialismo, e quando chega o fim do século, vai aparecer um documento que teve importância muito grande na história da humanidade, é uma encíclica do Papa Leão XIII. A encíclica é uma carta que o Papa escreve aos católicos. Então, é a encíclica chamada Rerum Novarum, quer dizer, das coisas novas. E o Papa, então, chama a atenção para aquelas discriminações, para a injustiça das discriminações, e há dois pontos, sobretudo, que ele ressalta muito. Um deles é exatamente esta igualdade essencial dos seres humanos. E um outro aspecto, então, que está bem ligado à nossa temática, a temática deste seminário, deste encontro, é o reconhecimento do direito de associação.
Quer dizer, isto por quê? Porque quando houve a Revolução Francesa, 1789, quem acabou assumindo o poder, quem acabou assumindo o governo da sociedade, foi a camada mais rica da população. Camada mais rica que, durante a Idade Média, foi, por uma série de circunstâncias, foi acumulando bens, comprando terras, ou ganhando terras, ou se apostando delas, e acabou formando uma nova categoria social. Essa categoria social aparece, por exemplo, na Inglaterra, como sendo a dos comuns. O parlamento inglês tem duas câmaras, duas casas, a Câmara dos Lordes, que é a dos nobres, e a dos comuns. Comuns são aqueles que não têm título de nobreza. Mas na área francesa, que foi a outra que exerceu grande influência, influiu sobre todo o mundo, essa camada, que não tinha título de nobreza, mas foi ganhando poder, foi acumulando riqueza, passou a ser identificada como burguesia. Então, nasce a burguesia cresce, cresce economicamente e acaba assumindo o comando político. E aqui, alguns aspectos que são muito importantes. A burguesia, entre outras coisas, era quem comandava o setor industrial, comercial, bancário, e ela não levava em conta essa igualdade essencial das pessoas, as suas necessidades essenciais. Ela se colocava como superior às demais pessoas, aos demais seres humanos. E, então, se desenvolveu o industrialismo, criou-se a camada operária, mas sem nenhum reconhecimento de direitos. E aí vai acontecer isto pelas tremendas injustiças, ganhando salário miserável, a família vivendo em condições péssimas, com muita doença, mortalidade infantil. E então os trabalhadores começam a fazer reuniões para tentar protestar e fazer reivindicações. Isso é do fim do século XVIII e começo do século XIX. E é, então, quando a burguesia, reunida em assembleia, aprova uma lei proibindo qualquer associação. Era crime associar-se. Por quê? Porque cada um isolado é muito mais fraco. Então, vamos mantê-los isolados. É crime fazer associação. E, a par disso, um dado que também interessa muito a esta Assembleia é que, para impedir as associações, para impedir as reivindicações, foi que se deu ao poder público um papel de repressor. E aí é que surge a ideia, é uma ideia que está registrada nos livros, aparece em muitas obras teóricas, o que é o Estado, qual é o papel do Estado. E aí que se concebeu a ideia de Estado-polícia, état gendarme, que era a expressão francesa que se tornou clássica. Quer dizer, o papel do Estado é reprimir, é impedir que as pessoas reivindiquem, é impedir que as pessoas se reúnam, entre outras coisas. E, então, isso vai se aplicar durante o século XIX, e, por isso, no fim do século, o Papa Leão XIII publica a Rerum Novarum, quer dizer, das coisas novas, denunciando as injustiças e exigindo um tratamento mais justo daqueles que não tinham poder econômico. Mas aí chega ao século XX, ainda persistem muitas injustiças, muitas violências, e há o reconhecimento de que exatamente essas injustiças e essa voracidade dos mais ricos, que querem mais, querem ganhar mais, querem negar direitos aos outros, acabou fazendo com que houvesse conflito entre eles mesmo. E daí duas guerras mundiais que geraram tremendas violências contra os seres humanos. E, então, depois da Segunda Guerra Mundial, como denúncia, mas como proposição para uma nova sociedade, é que se publica a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve uma importância e tem uma importância excepcional na história da humanidade. Mas aí começa, efetivamente, uma nova fase na história da humanidade, e para nós juristas é muito importante o reconhecimento de que é um novo direito que nasce, uma nova concepção de direito, e que vai gerar, inclusive, uma nova concepção de Constituição. E aí, também para não ficar muito longa a minha exposição, eu vou chamar a atenção para o fato de que isto acabou se refletindo no Brasil e teve importância excepcional para que nós chegássemos à Constituição Cidadã. Então, como disse, eu estive no ano passado na reunião de Cádiz e havia uma grande curiosidade, porque eles têm muita admiração pela Constituição do Brasil. E queriam saber como é que vocês conseguiram fazer esta Constituição. E agora, neste fim de semana, eu fui a uma reunião no Chile, cheguei ontem à noite do Chile, e também reunidos juristas de toda a América Latina e querendo saber muito a respeito do processo constituinte brasileiro. Como é que vocês conseguiram fazer uma Constituição, qual foi o processo constituinte? E então eu tive a oportunidade de relembrar alguns pontos que me parecem fundamentais e que eu vou relembrar neste momento. E permitam dizer, eu vou falar de coisas de que eu participei, quer dizer, não é por ouvir dizer. Então, eu desde 1963, eu já era livre docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, professor de Teoria do Estado, e tinha que falar a respeito do Estado, da organização pública, da organização política e do papel do direito e da Constituição nesse tipo de organização. Então, era esta a situação quando, em 1964, vai ocorrer um golpe de Estado, e aí eu acentuo muito alguns aspectos, especialmente as gerações mais novas não viveram isto, pode até não ter a informação. Quer dizer, naquele momento, vinham os reflexos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU, além da Declaração Universal, aprovou 2 documentos que foram chamados Pactos de Direitos Humanos. Um pacto de direitos civis e políticos, outro dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas são documentos internacionais aos quais, inclusive, o Brasil aderiu. Entretanto, aqui no Brasil, em reflexo disto, sob estímulo dessas inovações, começam a surgir as reivindicações. E essas reivindicações foram muito mal recebidas pelas elites dominantes, tradicionalmente dominantes, e aí se criou no Brasil uma ideia, uma imagem que foi muito utilizada. É que, àquela altura, depois da Segunda Guerra Mundial, quando tinha havido a derrota do nazismo, do fascismo, surgiram no plano mundial 2 grandes potências. Uma, os Estados Unidos, e outra era a União Soviética, que na sua origem era muito inspirada pelo marxismo e pelo socialismo. Então, quando no Brasil se começou a falar na necessidade de mais justiça social, começaram a surgir mais associações. Então se disse, existe o perigo comunista. Explorou muito essa expressão no Brasil, é preciso conter o perigo comunista. E foi sob essa sigla que, em 1964, houve o golpe que o próprio documento inicial diz que foi civil e militar. Aliás, esse é um aspecto importante também, porque, mesmo nessas investigações, denúncias que estão surgindo agora, muitas vezes aparece como sendo exclusivamente culpa dos militares. Os militares erraram, foram violentos, mas, e aí, para dizer mais, eu vivi este momento, vivi intensamente. Houve um forte financiamento de empresários
para que se desse o golpe militar. Quer dizer, empresários que agora estão na sombra, fazem pose de democratas, mas que financiaram repressão extremamente violenta. Sim, por exemplo, existiu aqui em São Paulo, no famoso DOI-CODE, onde foi assassinado o Herzog, uma máquina, um aparelho especial de tortura, que ficou com o apelido de cadeira do dragão. Eu fiz essa verificar nos orçamentos públicos, não aparece a compra desta máquina, porque ela foi dada por empresários. E assim, empresários pagaram para que viessem especialistas em tortura dos Estados Unidos para dar aulas aos torturadores brasileiros. Então, desta maneira, se instalou um sistema ditatorial. E aqui, entre parênteses, devo dizer que eu, como professor de teoria do Estado, eu não podia enganar os meus alunos. Então, eu dizia que tinha havido um golpe de Estado, não uma revolução, que aquele general que eles tinham posto lá como presidente da República, na verdade, era um ditador. E isso teve seu preço. Eu fui preso, depois eu fui sequestrado, violentamente batido, mas nunca parei, graças a Deus. Eu mantive a minha convicção, a minha disposição de luta, não me acovardei. Mas aí, retomando a história, quer dizer, são coisas muito importantes que vão acontecendo e que eu queria, então, neste momento, ressaltar. Quer dizer, dos pontos importantes, e é o dado da história, que é preciso reconhecer, é uma influência muito forte de setores da Igreja Católica neste avanço ocorrido no Brasil. Realmente, eu já fiz menção à encíclica Rerum Novarum. Entretanto, por causa das violências da Segunda Guerra Mundial, e porque persistia ainda a intenção de manter sociedades fortemente discriminadoras, vão surgir outros movimentos, quer dizer, muito importantes dentro da Igreja Católica, e há, sobretudo, dois momentos e dois fatos que é importante ressaltar. Um deles é a realização do Concílio Vaticano II. Quer dizer, o concílio, como sabem, é uma reunião de cardeais que se realiza em Roma, de tempo e não tem um prazo determinado. Ele se realiza por convocação do Papa quando há a necessidade de considerar aspectos muito importantes da convivência humana e repensar o papel dos católicos. Várias vezes eu tenho dito isso. Hoje, a nossa grande imprensa está falando nas tremendas violências praticadas pelos islâmicos. Então, é uma intolerância muito forte, mas os católicos têm sua dose de culpa também. Em todo caso, aconteceu isso. O primeiro fato que eu queria lembrar é esse Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII e realizado em 1961. Quer dizer, este Concílio Vaticano já chama a atenção para a existência de muitas injustiças sociais e, de certo modo, ele foi uma das causas, por assim dizer, da situação que se criou no Brasil. Porque muita gente teve a consciência despertada, achou, não, realmente é preciso reagir, é preciso criar uma sociedade mais justa. E isso fez parte de um primeiro momento de conscientização acontecido no Brasil. Eu vou insistir muito sobre isso, esta conscientização, este despertar da consciência que teve importância extraordinária na história brasileira. Então, há uma influência muito grande deste Concílio Vaticano II, de 1961, e um ponto que é importante é que vários bispos brasileiros
reconheceram que havia muita injustiça e que a Igreja Católica tinha um papel importante pela influência que exercia na correção dessas injustiças, na busca de uma sociedade mais justa. E, então, aparecem em diferentes pontos do Brasil alguns bispos que se colocam na linha de frente, pregando a justiça social, o reconhecimento da pessoa humana como o primeiro dos valores. E, na sequência disto, é que, em 1965, um Papa que teve uma importância histórica na história da humanidade, importância fundamental, Papa Paulo VI, publica uma encíclica, uma daquelas cartas que o Papa dirige aos católicos, chamada Populorum Progressio, do progresso dos povos. Mas aí chamando a atenção para isso, o progresso não é só o crescimento econômico, se não for acompanhado da distribuição justa dos resultados. Chamando a atenção para isso, ninguém ganha sozinho o dinheiro, todos dependem de muitos para fazerem a sua fortuna, para crescer a sua fortuna. Então, é preciso que haja o reconhecimento desta contribuição de todos e uma distribuição justa dos resultados. Daí a Populorum Progressio. E isso teve reflexo no Brasil. E aí eu começo, então, a falar já de uma história de que eu fui não só testemunho, fui participante. Então, há um estímulo para que esses bispos brasileiros mais sensibilizados, quase que eu poderia dizer até mais corajosos, se dispusessem, então, a fazer com que os brasileiros tomassem consciência destas colocações do Concílio Vaticano II, da Populorum Progressio, e começassem a trabalhar no sentido da correção das tradicionais injustiças sociais brasileiras. E eu ressalto dois bispos que tiveram uma importância muito grande nisto. Um é Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui de São Paulo, e outro lá no Recife, Dom Helder Câmara. Houve outros também, mas esses dois, sobretudo, tiveram uma importância muito grande. E há um aspecto que, de certo modo, explica isso. São Paulo era o centro industrial do Brasil. Era a maior concentração de operários, maior concentração de trabalhadores, de famílias de trabalhadores. E o Nordeste era a concentração de trabalhadores do campo, onde ainda havia um remanescente muito forte de uma espécie de feudalismo. E aí surgem lá organizações que foram chamadas de ligas camponesas, como acontece em São Paulo o desenvolvimento do movimento sindical. E isto, ligas camponesas, o movimento sindical, foi identificado como perigo comunista. Então, e aí houve coisas incríveis, muitos bispos e padres, por ingenuidade, por ignorância, acreditaram isso, que essas reivindicações iriam levar, por exemplo, a um tipo de sociedade em que as igrejas seriam saqueadas e queimadas. E isso se dizia e se afirmava. E assim, outros efeitos sociais, era o perigo comunista. E isso serviu de pretexto para o golpe de 64. Aí, então, começa uma fase extremamente importante da história brasileira, e eu diria isso, quando começa a mudar a qualidade da sociedade brasileira. E, então, eu chamo a atenção para algumas coisas, algumas inovações que foram extremamente importantes. E no âmbito da igreja, eu estou falando sobre essas coisas feitas pela Igreja Católica, porque realmente foi o fato, é a história. E então surgiram grupos que foram chamados de comunidades eclesiais de base. Comunidades eclesiais de base. Era a consciência de que todos deveriam agir juntos. Você não era o bispo que ia resolver o problema e que ia dizer o que fazer. Não, era a comunidade.
Quer dizer, é a comunidade de base que vai discutir, vai propor, vai denunciar. E então se multiplicaram essas comunidades. E um dado que é importante é que depois de algum tempo, então, quando se percebeu isso, as pessoas se reuniam, discutiam, propunham, e havia uma espécie de despertar de consciência cívica. As pessoas percebiam que tinham cidadania. E, daí a algum tempo, as comunidades deixaram de ser apenas eclesiais, passaram a se chamar comunidades de base. Existe um pequeno livro escrito pelo Frei Beto, que se chama exatamente Comunidades de Base, mostrando exatamente isso, a importância destas reuniões, a importância dos grupos comunitários, mas, entre outras coisas, pelo despertar de consciência. Então, as pessoas tomavam a consciência do seu próprio valor, tomavam a consciência da sua cidadania, e aí foram se divulgando as comunidades de base, divulgando-se pelo Brasil inteiro. E, exatamente, através das comunidades, aí há também um aspecto que é curioso, é da história. Quer dizer, como essas comunidades, no início, se reuniam ou na igreja, ou casa paroquial, ou próximo do bispo, gozavam de uma certa proteção, porque ficaria muito complicado dizer que o bispo era comunista, estava pregando o comunismo, que era um perigo comunista. Isso favoreceu o crescimento das comunidades de base. Então, depois de algum tempo, pessoas que nem eram católicas, não tinham sido batizadas, não importa que religião tivessem, participavam das reuniões. Então, foi assim, efetivamente, que nasceu esta noção de cidadania. Isso teve extraordinária importância no Brasil. E a história prossegue, daí a algum tempo, no Vaticano se cria a Comissão Pontifícia Justiça e Paz. E isto, a partir de uma reflexão que já está em algumas encíclicas, que estava presente no Concílio Vaticano II, a convicção de que sem justiça não pode haver paz. Quer dizer, a injustiça é a semeadura da violência. Mas, além disso, então, aqui vem um ponto que é extremamente importante, e aí influi também na avaliação, a minha formação jurídica, a minha crença no direito, a minha crença na justiça através do direito, quer dizer, também a convicção, primeiro, de que era necessária esta reunião da cidadania para que fizessem as reivindicações, as denúncias e procurassem a obtenção da sociedade justa. E o segundo aspecto, e sobre ele eu falei muitas vezes no Brasil inteiro, é que o caminho tem que ser pacífico. Quer dizer, a reunião é necessária, a reivindicação é necessária, ela vai despertar reações, vai despertar descontentamento, mas ela tem que ser pacífica, tem que ser institucional. Pacífica não quer dizer passiva. Não quer dizer eu vou lá ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Não, eu me reúno com os outros que também têm consciência da cidadania, eu faço reivindicações, faço propostas, faço denúncias, mas o caminho tem que ser pacífico. Quer dizer, isto, neste momento, é muito importante no Brasil, por algumas manifestações violentas que têm ocorrido. E é preciso que a gente, com bastante clareza, faça a distinção. O erro não está na reunião das pessoas. O erro não está na manifestação coletiva. Quer dizer, mas há erro, sim, quando se comete violência. Aliás, eu já escrevi a respeito disso, tenho ressaltado que é uma tremenda contradição alguém dizer, não, eu participo porque em benefício do povo, é para ajudar o povo, e põe fogo nos ônibus. Os ônibus são necessários para o povo. O povo é que necessita, o povo é que precisa, é que utiliza o transporte coletivo.
E também violência que implicam em destruição do patrimônio público, arrebentar coisas. Tivemos isso, inclusive, dentro da Universidade de São Paulo. Isso é tremendamente contraditório. Quer dizer, a reunião é necessária, isso faz parte da natureza humana. Todos necessitam dos outros, não há quem não necessite. Então, esta ação conjunta, esta ação comunitária, esta ação do grupo é natural, é necessária e é o caminho, mas deve ser por via institucional. Via institucional significa por meios pacíficos. Então, voltando na história, nós tivemos esta criação das comunidades de base. As comunidades de base tiveram um papel extremamente importante, porque nas reuniões comunitárias havia muita discussão a respeito desses aspectos, o que fazer, como fazer. E depois, na sequência, vem as comissões Justiça e Paz. E aí, também é um dado pessoal, me permitam chamar a atenção, eu era professor livre-docente da Faculdade de Direito, quando um dia um colega me disse, olha, o Dom Paulo Evaristo Arnes quer conhecer você, queria que você fosse até lá. Eu sabia, por informações, do trabalho que ele vinha fazendo, trabalho comunitário, e já falando em direitos humanos. Foi assim que se começou a falar em direitos humanos no Brasil, quando fui lá e ele, então, me convidou para... Disse, eu estou criando no Brasil, ou criando em São Paulo, a Comissão Justiça e Paz. Ela já existe no Vaticano, existe no Rio de Janeiro, mas eu estou sendo procurado por muita gente que está sendo vítima de violência, de várias espécies, de discriminações, e eu acho que seria importante alguém da área jurídica participar do trabalho, buscando a solução desses problemas. E eu, então, vi que aquilo coincidia com as minhas crenças, com o que eu achava que deveria ser feito, e aceitei o convite, sabendo que eu iria enfrentar forças poderosas. E aqui também me permitam dizer, bem depois, alguns anos depois, Dom Paulo Evaristo Arnes me disse, olha, agora eu, bispo, eu vou fazer uma confissão. Você foi o 5º que eu convidei, porque 4 que eu convidei não quiseram assumir a Justiça e Paz, porque sabia que havia risco, iria contrariar interesses muito fortes, mas eu aceitei, nunca me arrependi, e algum tempo depois, nós começamos já a pensar na necessidade de uma redefinição da organização política e social brasileira e começamos a falar na necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, fazíamos reuniões e dessas reuniões participavam juristas, mas participavam operários, participavam gente de todas as atividades. E essas reuniões eram momentos de conscientização, de transmitir informações e de estimular as pessoas à participação. Eu mesmo escrevi também um livrinho chamado Constituição e Constituinte, sem nenhuma preocupação teórica de exibir conhecimentos teóricos, jurídicos, nada disso. Era de informação básica, de divulgação. E então eu percorria o Brasil inteiro, explicando a ideia, estimulando, mas devo dizer que eu fiquei muito feliz neste trabalho pela grande receptividade. E um ponto sobre o qual eu já tenho falado, que me impressionou, eu fui lá a Minas Gerais, na reunião lá no norte, na região de Montes Claros, e lá eu tinha sido convidado por um grupo de estudantes e advogados para falar sobre isso, constituinte, Constituição, tudo isso, e me disseram, está aí um grupo de mulheres que quer apresentar uma proposta. E então eu recebi essas mulheres, fiquei fascinado, aquelas mulheres, gente modesta, lá do norte de Minas, já tinha acreditado que aquilo era um caminho e tinha preparado uma proposta. E o que elas queriam é que eu levasse para a Constituinte a proposta das mulheres.
Isso foi muito importante, foi uma inovação nas práticas, na tradição brasileira. Quer dizer, esta participação múltipla, extraordinariamente diversificada, e devo dizer, prestando a minha homenagem, que as mulheres tiveram um papel extremamente importante. Eu ressalto duas figuras que foram importantíssimas nessa mobilização. Uma é Margarida Genevois. Margarida Genevois, que deverá estar aqui, foi a secretária da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Ela recebia as pessoas que iam receber denúncias, receber pedidos, às vezes pedidos desesperados. O meu marido desapareceu, meu filho, a minha filha, o que eu vou fazer? E ela registrava isso tudo, e nós, da comissão, depois começávamos a trabalhar para ver o que conseguir. E uma outra personalidade que eu quero também homenagear nesse momento, é uma advogada, Terezinha Zerbini. Terezinha Zerbini foi extremamente importante, ela foi a criadora do movimento pela anistia, e no começo chamou o Movimento Feminino pela Anistia. Então, nós começamos a fazer este trabalho, o trabalho de conscientização e de estímulo à participação. E, então, daí a algum tempo, isso já era um movimento de expressão nacional, e foi por este caminho que nós conseguimos fazer com que a ditadura ostensivamente militar, mas com uma forte retaguarda civil, concordasse em que era tempo de restabelecer um sistema de normalidade jurídica, um sistema político, social, democrático no Brasil. E foi assim que se convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Esse é um momento extraordinariamente importante da história brasileira. Então, quando lá fora, ou lá na Espanha, em Cádiz, ou agora em Santiago, me perguntam como foi que vocês conseguiram esta Constituição tão democrática. Eu disse, foi o povo quem conseguiu. Por isso é Constituição cidadã. E a Constituição cidadã consagrou direitos fundamentais. Nós colocamos dentro da Constituição os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos que estão na Declaração Universal, os direitos que estão nos pactos de direitos humanos. Então, verificando alguns pontos específicos da Constituição brasileira, nós vamos ver isso, que logo no artigo 1º se faz uma declaração de princípios, e há umas colocações que são básicas. Sim, a Constituição, logo no artigo 1º, faz uma afirmação de princípios. São princípios fundamentais da República, e entre esses princípios fundamentais, lá está expresso a cidadania. É um princípio fundamental da Constituição brasileira. Agora, outro aspecto que também é extremamente importante é que a Constituição, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 88, deu um papel extraordinariamente ativo ao povo. Então, estas reuniões, estas manifestações têm fundamento constitucional. Assim, eu vejo lá, logo no artigo 1º, onde estão os princípios fundamentais, uma afirmação política extremamente importante. Lá está dito, todo o poder vem do povo e será exercido ou através de representantes eleitos ou diretamente pelo povo. E sobre isso eu tenho falado aí pelo mundo afora, que a nossa foi uma das primeiras constituições a consagrar a democracia direta, a democracia participativa, o direito do povo de participar das decisões políticas. Todo o poder vem do povo, e ele participa do exercício do poder ou através de representantes ou diretamente. Mas aí, verificando mais alguns pormenores da Constituição,
nós vamos encontrar em alguns artigos alguns dispositivos que são fundamentais e que me parece que é oportuno lembrar neste momento. Assim, tem importância a indicação de meios de participação do povo. Então, lá aparece o plebiscito, aparece o referendo, mas em vários pontos sobre os direitos fundamentais aparece a previsão de conselhos populares. Então, na área da saúde, na área de educação, por exemplo, o povo deve ser ouvido, necessariamente. E, a par disso, também outros aspectos que eu considerei importantes. O artigo 5º da Constituição, aliás, eu tenho recomendado sempre que seria interessante que cada um tivesse em casa um exemplar da Constituição. Ela é muito importante, a leitura não é complicada, em boa linguagem, e assim se vai tomando conhecimento de quais são os direitos fundamentais. Assim, o artigo 5º diz expressamente: é plena a liberdade de associação. Quer dizer, não se pode proibir a associação. A associação é livre, é plena liberdade de associação. E mais isso já relembrando o precedente histórico e a natureza humana, ninguém existe sozinho. Então, no conjunto, as pessoas discutem, trocam ideias, fazem propostas, agem juntas, denunciam, reivindicam, buscando o respeito aos seus direitos fundamentais e à sua dignidade essencial. E diz ainda a Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E um outro dispositivo é livre a manifestação de pensamento. E, a par disso, eu acrescento ainda um inciso do artigo 5º, inciso 16, que diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Então, esta reunião faz parte dos direitos fundamentais da pessoa humana consagrados pela Constituição brasileira. E depois, numa série de outros dispositivos, eu vou encontrar esta reafirmação dos direitos fundamentais. Então, eu encontro no artigo 6º da Constituição um dispositivo extremamente importante, que é uma enumeração dos direitos sociais. Quer dizer, existem, sim, os direitos individuais, mas uma inovação trazida já pela ONU, primeiro na Declaração Universal, depois especificada nos Pactos de Direitos Humanos, foi o reconhecimento de direitos sociais. Então, afirmar direitos sociais não tem nada a ver com comunismo. Não é preciso falar em Karl Marx, nada disso. Isto vem da Declaração Universal e está na Constituição Brasileira, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. São todos direitos sociais. Então, fazer reuniões para a reivindicação desses direitos tem suporte constitucional, tem base constitucional. E, a par disso, já chegando ao final, eu quero dizer, insistindo nisso, nesta inovação extremamente importante que ocorreu no Brasil, que foi esta consciência comunitária, a consciência de cidadania. Ninguém existe sozinho, ninguém resolve sozinho os seus problemas, todos precisam de todos, todos têm o direito de participação, mas esse direito implica uma responsabilidade, implica deveres. Quer dizer, assim como eu tenho o direito de querer que os outros me ajudem, me apoiem, eu tenho o dever, tenho a obrigação de dar apoio aos outros. E isso está na base desses direitos de reunião e manifestação. E, então, na sequência disto, eu quero chamar a atenção
para o aspecto específico que interessa aqui, que é um dispositivo que está no capítulo da segurança pública e que diz isso, está lá no artigo 144. O artigo 144 é extremamente importante, porque é o artigo básico que fala na segurança pública. Diz isso: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, não só dos organismos estatais. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, segurança pública, o que é? E aqui eu relembro aquilo que foi colocado no começo do século XIX, quando o objetivo era a repressão a reuniões, a repressão a reivindicações, e que o Estado foi chamado de Estado-polícia, porque a ideia de polícia era a ideia de repressão. Então, agora diz o artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E é exatamente neste artigo 144, no parágrafo 8º, que está escrito: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. E aí uma questão que se tem discutido é qual é a extensão, e eu participei muito dessas discussões, inclusive com o secretário, a extensão das funções, do papel da Guarda Municipal. Quer dizer, esta proteção de bens, serviços e instalações se complementa com a proteção da ordem, com a proteção da incolumidade das pessoas, com a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, na verdade, concluindo, a Guarda Municipal exerce um papel de extraordinária relevância, porque ela está diretamente ligada à proteção e à promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, são essas as observações que me pareceu oportuno fazer aqui, e sempre ressaltando isto, a natureza associativa da pessoa humana, a necessidade da convivência humana, o direito de associação, direito de reunião, direito de manifestações por vias pacíficas, com respeito pelas pessoas, respeito pelo patrimônio, respeito pela ordem pública, mas fazendo manifestações, mas mostrando a sua presença, dando de si, que muitas vezes, para esta participação, as pessoas se afastam de suas famílias, roubam tempo de convivência com seus familiares para contribuírem, visando o objetivo de uma sociedade justa. E aqui, então, eu retomo aquilo que disse antes, sobretudo as colocações que levaram à criação da Comissão Justiça e Paz. A sociedade justa é a base para a sociedade pacífica. Onde não houver justiça, não haverá paz. Então, vamos trabalhar juntos, vamos agir juntos para a denúncia das injustiças, para a correção das injustiças, mas trabalhando por meios pacíficos, por vias institucionais, para a criação de uma sociedade justa, que é o caminho para a conquista da paz. Muito obrigado. Nós vamos abrir as perguntas. Um momento, levantem a mão, aguardem. Por favor. Já existe aqui uma questão que diz isso. Nos últimos dias, a cidade de São Paulo está sendo vítima de uma série de manifestações violentas.
E aí a pergunta, na opinião do senhor, respeitado grande defensor de direitos humanos, essas manifestações são legítimas? O direito de ir e vir das demais pessoas não está sendo tirado por esses manifestantes? O povo brasileiro está, de fato, preparado para a democracia ou confundindo liberdade de expressão com anarquia? Não estamos vivendo um momento perigoso para o Brasil? Aí eu diria o seguinte, é perigosa também a radicalização. Achar que o povo está querendo violência, o povo está praticando violência, o povo não está preparado para a cidadania. E eu permito dizer que, pela minha experiência já longa, eu tive convivência com grupos mais radicais, com grupos menos radicais, e um aspecto que eu sempre notei, que chamou atenção, é que sempre que há manifestações coletivas, existe o risco de infiltrações, existe o risco de baderneiros, existe o risco de exploradores. E aí eu vou contar um fato, permita, é um fato da minha história pessoal, mas que, a meu ver, é significativo. Eu era diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, quando os funcionários, um grupo de funcionários, começaram a fazer reivindicações. E havia um grupo extremamente radical dominando o sindicato dos funcionários. E, então, eu estava um dia na Faculdade de Direito, ali no Largo de São Francisco, no meu gabinete, quando chega um funcionário e diz, os funcionários do sindicato vai fazer uma manifestação no Largo de São Francisco, porque eles acham isso, que fazer a manifestação lá na cidade universitária é longe, é afastado, ninguém vai tomar conhecimento. Então, eles querem fazer no Largo de São Francisco, e estão aí no Largo, mas surgiu um problema. Vejam, e isto era 1982. A tecnologia avançou muito. Em 82, há um problema. Eles precisam ligar o alto-falante numa tomada, para que os discursos possam ser ouvidos. E eles querem autorização para ligar o alto-falante numa tomada aqui da faculdade. E eu disse, olha, a manifestação é pacífica, a reivindicação é um direito deles, eles estão reivindicando direitos, não há por que não permitir. Então, eu autorizo. E aí, puxaram os fios lá e colocaram e começaram o comício no Largo de São Francisco. Mas, daí a pouco, chega o funcionário e diz, olha, o presidente do sindicato quer que o senhor vá lá no palanque, lá fora, e defenda a greve. Eles estão querendo fazer greve, querem que o senhor defenda a greve. Ele disse, mas isso é um absurdo. O diretor da faculdade propor greve, então, é abandonar a faculdade, não tem nenhum sentido, é absolutamente ilógico, não é? Eu dou apoio, até me manifesto dizendo que são justas reivindicações, mas jamais teria sentido o diretor da faculdade lá propor greve e entrar em greve, não é? O que aconteceu? No dia seguinte, sai um jornalzinho do sindicato dizendo o diretor fascista da Faculdade de Direito negou-se a entrar na greve, não é? Quer dizer, é realmente um absurdo total, um radicalismo primário, grosseiro, não é? Então, realmente, é preciso ter medida. E assim como também, eu já falei, tenho falado muitas vezes, a respeito da necessidade de que as manifestações sejam pacíficas. E aqui, me permitam dizer, é um dado também da história, eu jamais, lutando contra a ditadura, assumindo todos os riscos de falar contra ela, de dizer, inclusive nas minhas aulas, na minha palestra, que havia no Brasil uma ditadura e não uma revolução, que aquele que se apresentava como presidente da República, na verdade, era um ditador, havia riscos, e eu acabei sendo preso por isso. Depois, um dia, me sequestraram e espancaram violenta, e eu continuei, não parei, porque eu tinha absoluta convicção disso, e esta é a minha convicção.
Quer dizer, há necessidade da manifestação coletiva, conjunta, livre, mas por via institucional. Então, eu jamais, naquela ocasião, nunca disse nada a favor da guerrilha, do movimento armado. Eu sempre falei sobre a necessidade de resistir à ditadura, de trabalhar pela reconstitucionalização, pela Assembleia Constituinte, inclusive, mas jamais apoiando violência. E essa é a minha posição agora também. Eu acho que a manifestação é legítima, em muitas circunstâncias ela é necessária, mas é preciso procurar o diálogo. É preciso procurar o caminho pacífico, o caminho institucional para a divulgação da situação de injustiça e a reivindicação dos direitos. Então, isso eu acho que é absolutamente legítimo, mas insisto nisso, não vamos confundir o povo com alguns baderneiros, alguns violentos, que devem, sim, ser identificados e punidos, sem dúvida alguma. Então, aqueles que estão danificando patrimônio público, que estão prejudicando o povo, estão cometendo uma ilegalidade brutal, é preciso que sejam identificados e punidos. Mas é preciso tomar cuidado para que o controle, o exercício daqueles direitos e obrigações previstos na Constituição para a preservação da ordem, para que isso não se converta na prática de violência e de arbitrariedade. Então, é preciso haver muito equilíbrio no uso da repressão da violência para que ela não seja mais violenta do que a violência reprimida. Ok, meu nome é Eliezer Rodella, sou inspetor da Guarda Civil. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a sua modéstia o engrandece muito mais quando o senhor diz os livrinhos que eu publiquei, nós que passamos pela Academia de Direito, é impossível não registrar os grandes livros que o senhor tem escrito como um dos maiores publicistas, se não o maior publicista que nós reconhecemos e conhecemos ainda como pessoa viva no Brasil. A minha pergunta é o seguinte: o artigo 144, ele vem falando sobre a segurança pública, dever do Estado. A primeira questão é, segurança pública, como foi pensado isso, o senhor que é constituinte e pensou a Constituição como um todo? Primeiro, se segurança pública é o mesmo que policiamento, como se tem entendido de forma raça e rasteira desde 1988 por alguns juristas e alguns professores que dão aula, inclusive, em vídeos no YouTube. E segundo, se a questão do Estado, ela pode ser entendida só como Estado hífen membro. Constituição diz segurança pública, dever do Estado. E não me parece que lá tem um hífen, diz que é o Estado-membro, Estado de São Paulo, Bahia, mas me parece que é um Estado político, administrativo e financeiro independente. Nesse sentido, o município também faz parte desse Estado. E se segurança pública é dever do município. Obrigado. Eu agradeço a gentileza das suas palavras. Vou procurar responder. Primeiro, segurança, na minha convicção, é, antes de tudo, segurança jurídica. É a garantia de que os direitos sejam respeitados. É a garantia da possibilidade de exercício dos direitos. Então, segurança, muitas e muitas vezes, exige alguma atividade de repressão, mas não é a segurança, não é o objetivo da segurança reprimir. Quer dizer, isso se colocou no começo do século XIX, como eu lembrei. Mas nós temos que ter uma noção mais ampla, uma noção que inclua o reconhecimento dos direitos, o respeito aos direitos. A segurança implica, sim, a necessidade de uma ação policial, que às vezes tem que ser violenta, inevitavelmente, porque vai enfrentar resistências que muitas vezes são violentas. Entretanto, o uso da violência deve ser moderada e deve ser excepcional. Quer dizer, excepcional, só quando absolutamente indispensável. E, além disso, tem um limite, tem uma moderação. Me dizer, eu há muitos anos, eu sou advogado de índios brasileiros.
até eu contava na volta, eu sou índio honorário de 3 tribos. Eu sou Gavião da Montanha, sou Guarani e também eu sou Saterê Mauê. Então, eu acompanho muito de perto a questão indígena. E tenho visto isso, que muitas vezes, sob pretexto de assegurar os direitos dos fazendeiros, dos donos da terra, se cometem violências brutais contra os índios. Quer dizer, assassinatos de índios, prisões ilegais. E muitas vezes, e eu já escrevi sobre isso, assumo plena responsabilidade, as autoridades públicas são aliadas dos fazendeiros, especialmente do agronegócio, usam os meios públicos para a proteção de interesses que são ilegítimos, porque ofendem direitos garantidos pela Constituição. Então, é um momento delicado, eu sei disso, é muito difícil. Evidentemente que eu, dentro de uma sala, com toda a proteção, sem nenhum risco, dizer não seja violento é uma coisa. Agora, quem está no meio da fogueira, enfrentando um grupo violento, tem que ter muito equilíbrio para não se exceder na prática da violência repressiva. Então, em casos excepcionais, é preciso usar a força, mas que sejam excepcionais. E que o uso seja na medida das necessidades, que não haja nenhum excesso. Então, esse é um aspecto e o outro... em relação ao papel do Estado, realmente é bem observado, Estado aí tem um sentido genérico, um sentido mais amplo. Aliás, é um problema que nós temos no Brasil. Eu também já escrevi, tem até um livrinho a respeito disso. Os nossos estados foram erroneamente chamados de estados. Eles nunca foram estados. Quer dizer, são alianças oligárquicas. O que aconteceu foi isso. Quando, na América do Norte, as colônias proclamaram a sua independência, deixaram de ser colônias, viraram estados. E isso em 1776. Em 87, reuniram-se para que houvesse apoio recíproco, resolveram criar uma unidade e chamaram esta unidade de Estados Unidos da América, porque realmente eram estados que estavam se unindo. Quando no Brasil nós proclamamos a República, o decreto número 1, que é do governo provisório, diz isso, que as províncias brasileiras, que o Brasil era dividido em províncias, o Império Brasileiro, as províncias passam a chamar-se estados, mas elas nunca foram independentes, nunca foram estados de verdade, só tem o nome de estados. E, então, depois se fez uma nova Constituição, a Constituição Republicana, que consagrou e escreveu lá a forma republicana federativa. Mas é uma forma diferente de federação, é diferente dos Estados Unidos, porque lá, sim, eram estados que estavam se associando, se unindo, e aqui nunca houve esses estados. Em todo caso, nós mantivemos, faz parte da nossa tradição, uma descentralização política, em que as unidades descentralizadas se chamam Estado. E, a partir de 1946, mas já com uma previsão na própria Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição, se criou um terceiro nível, um terceiro espaço na organização do Estado. E esse terceiro foi o município, que existe um trabalho do professor Miguel Reale, nosso eminente jurista, que diz que o Estado brasileiro é tridimensional. Você tem união, estados e municípios. Mas o município é uma unidade, é um estado também. O município é uma unidade política autônoma, assim como os estados não são soberanos, são autônomos. Quer dizer, apenas isso, o que cada um faz, a medida da autonomia é estabelecido na Constituição. Mas não há uma diferença essencial entre estados e municípios. São unidades políticas descentralizadas. Muito obrigado. Nós vamos encerrar agora as perguntas. As pessoas que fizeram as perguntas no papel, eu estou encaminhando para o professor para que ele responda via e-mail aos interessados. Eu sei que o assunto é muito interessante
e o professor domina muito bem a matéria. Muito obrigado, professor. Professor, agradeço a vossa presença. Volte sempre.